Gostaria de ler uns versículos em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Tá bom. Nós cantamos esse hino agora, que fala dessa oferta. E eu gostaria de pensar algumas coisas aqui. Eu sei que é uma passagem que muitos já conhecem, mas aqui nós estamos vendo, primeiramente em Abraão, né? O que Deus, os propósitos de Deus, quando Deus determina, ele na verdade, ele cumpre os seus propósitos, ainda que sejam aparentemente contrário à própria natureza ou qualquer coisa parecida. Deus havia prometido a Abraão que seu filho Isaque, que nele seriam benditas todas as nações, na descendência dele. E o filho dele prometido era Isaque. No entanto, é que o versículo 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Eu pergunto, esse era o único filho que Abraão tinha? Não. Ele tinha outro, que chamava-se Ismael. Por que ele não fala, toma um dos teus filhos? Ele fala, toma o teu filho, o teu único filho. Porque quando Deus prometeu que daria a ele um descendente, que iria fazer a sua bênção futura, né, na sua descendência, Sara pegou Agar, uma serva, e deu no lugar dela a Abraão, para que ele tivesse filho, porque eles estavam velhos já.
E daí ela tem Ismael, Agar. E Deus fala, não vai ser com essa. Lança fora escravo e o seu filho também. Até que depois veio e nasceu Isaque. Contra a natureza, inclusive. Eles estavam ambos, Abraão tinha 100 e ela tinha 99 anos. E nasceu Isaque. Então Deus falou que ia fazer e vai fazer, e fez. Então aqui, quando ele fala, toma teu filho, Abraão estava aprendendo que realmente aquele filho que ele teve lá, não era ele. Né? Ele poderia ter evitado, inclusive, muitas confusões que vieram depois. Os filhos de Ismael se tornaram inimigos, e apesar de ser filhos, até hoje, né, a guerra lá na Palestina é por causa da filha de Agar, do filho de Agar, de Ismael. Então nós vemos que a simplicidade, né, em nós ouvirmos o que Deus está falando é fundamental, né? No entanto, nós sabemos que a fé é crer naquilo que Deus disse, ou naquilo que Deus diz. Isso é fé. E quando nós olhamos para as circunstâncias ou qualquer coisa parecida, realmente, às vezes, nós falamos, puxa, mas será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo? E aqui ele estava aprendendo que era assim. Abraão tinha conhecido no capítulo 17 de Gênesis, quando o Senhor aparece para ele, que Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. Né? Lá no capítulo 17, versículo 1, Deus aparece para ele, o Senhor aparece e fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E a palavra que ele fala lá, ele fala assim, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. El já é Deus Todo-Poderoso, mas ele fala, eu sou El Shaddai, né, que Shad é o seio, né, de uma mulher, é Shad, e Shaddai é o seio que amamenta. Ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso que amamenta, que sustento tudo. Ele mantém todas as coisas. E isso ele aprendeu. E aqui ele estava aprendendo mais uma coisa agora, que ele era o Jeová Jiré, né? O que? É o Deus que providencia para si mesmo as suas coisas. Quando Deus promete, por isso, Deus prometeu alguma coisa, Ele vai ter que fazer. É Ele que vai ter. Então aqui ele fala, esse nome que é falado aqui, o monte 14, final do versículo 14, no monte de Jeová Jiré. Ou seja, o monte que Deus se proverá. Ou seja, Deus ia prover para Ele mesmo o que ele tinha que fazer. Então Abraão, na hora que ele saiu daqui, da sua casa, logo de manhã já levanta, né? Nós vemos que quando ele ouviu isso, logo de manhã, de madrugada, ele já vai fazer aquilo que Deus tinha pedido. E Deus pediu algo para ele que alguém poderia dizer, Deus está sendo contraditório, porque se Isaque seria chamado a descendência dele, agora ele está falando, pega o teu filho Isaque, a quem amas, você vai oferecer ele em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Ele poderia pensar, e agora? Como é que faz? Mas ele logo de madrugada levanta, ao bar do jumento, prepara a lenha, fogo, toma 2 dos moços, pega as mulas, né? E vai embora. Poderia perguntar aqui para vocês, vocês sabem o que Abraão estava pensando? Às vezes nós gostamos de ler e falar, vamos concluir, né? Será ele pensou tal coisa. Nós devemos pensar que quando nós dizemos alguma coisa de alguém que estava pensando, nós devemos ter base na Escritura também, né? E eu tenho base nas Escrituras para dizer o que ele estava pensando. O que ele pensou aqui? Porque, puxa, e agora, né? Como é que vai ficar? Se
Se Isaac é o descendente, e Deus está pedindo, aquele que ele me deu, milagrosamente me deu esse filho, agora ele está pedindo para eu sacrificar sobre um dos montes, em holocausto. Então vamos ler um versículo em Hebreus capítulo 11. O que Abraão pensou? Hebreus 11, versículo 17. Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, e Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para dos mortos o ressuscitar. Daí também, em figura, ele o recobrou. Então é isso que ele pensou. Ele falou, bom, se Deus disse que em Isaac seria chamado a descendência, e ele está pedindo que eu sacrifique meu filho, ele vai ter que ressuscitar. Porque se é ele, é ele. Isso ele aprendeu. Ele havia aprendido ali atrás, né, que Deus vai fazer o que ele quer fazer. Então eu vou ter que sacrificar meu filho? Ele vai fazer o quê? Ele é poderoso até para ressuscitar dos mortos. Ele foi, e lá em Hebreus diz que figuradamente aconteceu, né? Porque nós vemos que ele foi poupado aqui, né? Então esse é um princípio, eu acho que como cristão, né, nós devemos entender isso, que o Senhor, quando está falando conosco, nós temos que considerar que Deus é poderoso até para ressuscitar dos mortos. Não é verdade? Ainda que seja tudo o contrário, mas e será que Deus está falando, então, é o que ele fala depois, Deus vai prover para si mesmo. Porque na hora que ele saiu, nós vemos que Isaac não sabia o que ia acontecer. Sai ambos, né? Vamos voltar lá em Gênesis, versículo 6, final do versículo 6, no nosso capítulo de Gênesis 22, ambos, e foram ambos juntos. Final do versículo 8, assim caminhavam ambos juntos, apesar de Isaac não saber o que ia acontecer, eles estavam andando juntos. Ele até pergunta para o pai, pai, tem aqui a lenha, tem o fogo, tem o cutelo. E ele estava levando, Isaac, ele estava levando o fogo e a lenha. E ele pergunta, e agora, onde que está? Onde é que está o cordeiro? Onde é que está o holocausto? Onde é que está? Deus vai prover, meu filho. Sabemos que a dor, né, realmente desse pai, no momento que o seu filho perguntar, você levando ele para sacrificar, e ele perguntar, ele falar, pai, mas onde é que está o cordeiro? Está tudo aqui. Ele olhava e pensar, puxa, é você mesmo, você que vai ser o sacrificar. Deus proverá, Deus vai prover. Por quê? Porque Deus é um Deus de graça, né? Um Deus de misericórdia, um Deus que cumpre, como eu falei, Ele cumpre todas as coisas segundo o seu propósito. E Deus, irmãos, é um Deus de amor, sabe? Vamos ler esse versículo, quer ver? Lá em Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, inclusive, ele é maravilhoso, né? Porque nos fala todas as coisas que nós temos em Cristo. Posição, né? A posição que fomos colocados, os cristãos são colocados por causa de Cristo. E o versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho, né, nós estamos vendo em Isaac, que ele poupou, ele foi até o extremo, ele deitou o filho dele no altar, tomou o cutelo,
levantou a mão para imolar o filho. A voz bradou: não. Abraão, Abraão, não estenda a tua mão. Aqui, em Romanos, ele diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Então, irmãos, a bênção, né, de ser um cristão e de ter os privilégios de um cristão é saber que nessa trajetória que o Senhor Jesus se prontificou a tomar, sabendo ele de tudo o que ia acontecer, que nós vemos ali no caso de Isaac. Ele tomou a lenha, isso nos fala da natureza humana, e levava também o fogo, e levava também o cutelo. O que é o cutelo? O cutelo é a arma, né? O punhal, obrigado. O punhal de que imola e ele destrinchava, inclusive, quando a oferta era oferecida, aberta. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio, mais um versículo em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, deixa eu achar o versículo aqui, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama. João 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a retomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder ou autoridade para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ou seja, o Senhor Jesus tinha em si autoridade, poder para dar a vida dele e também para tornar, reavê-la. Ou seja, ele tinha o poder de morrer. Coisa que nós não temos autoridade, poder em dar vida. Não tem o poder de morrer. O Senhor Jesus tinha esse poder de dar a vida dele. E também para reavê-la. E em Isaac, nós vemos que ele tinha a lenha e tinha o cutelo também, uma figura ali, né? Nós estamos vendo que o Senhor Jesus, um homem perfeito, nascido de mulher, semelhante a nós, o que ele não era igual, né? Porque ele era um homem santo, sem pecado, então ele é chamado de semelhante nesse sentido. E ele tinha esse poder para dar a sua vida. E a mais, levava também o fogo ali, nessa comitiva, vamos dizer assim, o fogo. O que é o fogo? Sempre na palavra de Deus, do começo ao fim, o fogo é um símbolo de juízo. Né? Por exemplo, lá em Sodoma, quando choveu fogo e enxofre, era o quê? Era a manifestação do descontentamento de Deus com respeito ao pecado. Então choveu fogo e enxofre do céu. Então sempre foi, né, várias passagens de fogo. O inferno, por exemplo, é chamado de lago de fogo. Logicamente não é isso, é uma linguagem figurativa, né, que esse lugar é um lugar de juízo. E o Senhor Jesus, ele veio para isso também. Irmãos, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele foi ali, ao único momento que aconteceu, onde ele levou sobre si, como diz Pedro, levou sobre si os nossos pecados, foi lá na cruz, nas 3 horas de trevas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, foi os momentos, né, essas 3 horas, onde ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele foi feito ali o cordeiro da expiação, o nosso substituto, né? Foi nesse momento, representado ali, o meu representante, né, era aquela pessoa ali. Só que ele era o justo
porque ele pôde levar sobre si os nossos pecados, dos crentes, né, daqueles que creem nisso. E ele passou pelo juízo de Deus. Nenhum homem até então havia conhecido o que é juízo de Deus. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos disso. E o cristão tem o privilégio de não saber e tão pouco saberá. Se alguém crê no Senhor Jesus como seu Salvador, pode ficar descansado. Que ele não existe condenação. O Senhor levou, tem um versículo que fala em Efésios 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele, versículo 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não apenas salva, ele colocou fim ao cativeiro, levou cativo o cativeiro, não somente, por exemplo, na história de Sansão. Sansão entrou em Gaza, uma cidade chamada Gaza, e ficou lá, pernoitando. E daí que aconteceu? Eles descobriram que Sansão estava lá, eles queriam matar Sansão, fecharam as portas da cidade, trancaram tudo e cercaram. Falaram, agora nós vamos pegar ele. Sansão levantou de madrugada, chegou as portas, eram fortes, grandes, né, para ninguém entrar ou sair. Ele pegou, arrancou tudo. Ele não apenas quebrou o cadeado e abriu a porta e foi embora. Ele arrancou tudo, os umbrais, tudo com suas trancas, com tudo ele arrancou tudo. Colocou nas costas e saiu e foi para um lugar que dava direto ao Monte Hebron, que olha para Hebron. Ou seja, o Senhor Jesus não apenas ele abriu as portas da prisão para libertar, ele levou cativo esse lugar. Ou seja, o crente, ele não apenas está liberto, mas o lugar de onde ele saiu, para ele já não existe mais, para o cristão. Essa é a maravilha de ser... Eu não apenas fui liberto, é apenas se chegar numa cadeia, tirar o preso e destruir completamente aquela cadeia. Não existe nem a cadeia mais. Você não apenas não tem mais condenação, mas nem o lugar que é onde prende você, não existe mais. E é isso que ele está falando. Essa é a bênção, a grandeza da obra de Cristo, é que ele nos libertou para sempre. Por quê? Porque o cativeiro, a consequência dele vai ser juízo. Aqueles que permanecem nesse lugar é para juízo. O cristão, por exemplo, não existe a palavra morte para ele. Nós vemos que, quando se refere, fala dormiu, os que dormiram em Cristo. Então, ou seja, nem essa palavra de morte existe mais aplicada ao cristão. Porque o Senhor Jesus também, quando morreu por nós, ele não apenas morreu somente por nossos pecados, mas ele rompeu tudo que se refere às consequências do pecado. Logicamente, estou citando isso no sentido judicial da palavra, né? Nós estamos livres do juízo judicial. As consequências do pecado ainda nesse mundo permanecem. Há um erro muito grande, inclusive, doutrinal, que fala que o Senhor Jesus, quando morreu, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Na cruz, o Senhor Jesus levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, que são os que eram da época, foi enquanto ele estava aqui, vivo, caminhando, né? Enquanto ele caminhava nesse mundo,
curando. Vamos ler esse versículo só para ajudar o pensamento. Mateus, deixa eu confirmar, Mateus 8. Mateus 8, vamos ler um versículo, só para algumas doutrinas que ficam colocando, oprimindo, né, as pessoas. Versículo 16, Mateus 8, 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lá, aqui, para que se cumprisse aqui essa profecia. Ele levou sobre si. Aqui, tá? Nesse tempo. Porque na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Porque nós estamos vivendo num mundo onde o Senhor Jesus foi rejeitado. Se o mundo aqui tivesse recebido lá, na época que o Senhor estava aqui, realmente não haveria mais doença, não haveria enfermidade, não haveria nada disso. O que nós estamos passando aqui hoje é a prova que o Senhor Jesus não está aqui e continuou o mundo como estava. Bom, mas voltando, então essa obra de Cristo, né, ele estendeu ao ponto tal de nos livrar completamente de todo juízo, né, que se mencione na palavra. O cristão ele está livre. Voltando lá em Gênesis, o cristão é uma pessoa, como estou falando, livre. Para quê? Nós somos livres para poder viver para o Senhor. O Senhor libertou, né, quando ele fazia isso, né, quando ele estava presente, que ele curava, e o que a pessoa saía atrás dele? A pessoa agradecida, né, e vendo nele tudo, eles saíam atrás dele. Então nós fomos libertos também, e o amor de Cristo nos constrange a segui-lo. Não é verdade? O amor de Cristo nos constrange a isso. Nós muitas vezes tentamos querer viver uma vida cristã baseada em lei. Não na lei, mas em lei. Em lei daquilo que eu mesmo faço para ser um bom cristão. E não é assim. A vida cristã é uma vida vivida, sabe, no poder da nova, como diz, a própria vida. A nossa nova vida é a força que eu vivo. E tem como centro para nós, para o cristão, o amor de Cristo por nós. Nós estamos seguindo uma pessoa que foi rejeitada e, consequentemente, nós vivemos num mundo que não é nosso, como realmente não é. E agora, o que me leva a dizer não para o mundo e sim para Cristo? Se não for o amor dele, irmão, nós vamos chegar na esquina ali, se é que vamos chegar na esquina, nós vamos cair, não vai ter jeito. Então o amor, como Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange. E aqui Abraão estava fazendo justamente isso, ele sabia, ele já conhecia esse Senhor. Por isso que na hora que ele sai pela fé, além de fazer aquilo que ele ia fazer, ele sai pela fé sabendo que Deus ia mostrar para ele, porque ele fala: toma o teu filho, Isaque, a quem ama, o teu único filho, e vai à terra de Moriá, sobre uma das montanhas que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei, lá você vai sacrificar ele. E ele saiu. Saiu para o lugar. Ele sabia que era em Moriá. Só que em Moriá havia muitos montes. Mas diz aí que ao terceiro dia ele viu o lugar de longe. Né? A fé simples realmente nos leva a isso. A ver com antecedência aquilo que Deus quer para nós. Né? A prontidão que ele teve aqui pela fé, logicamente, isso falando outra vez, não é lei, mas é fé, você vai logo ver. Se nós queremos saber a vontade do Senhor, além da palavra que está escrita,
A fé vai mostrar para você. O Senhor falou, o Senhor mostrou, o Senhor... Porque ele viu. E só que tem um detalhezinho aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Lá em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 4 e 5. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Outra vez, né? Se Isaac ia ser o cordeiro, figuradamente, ele ia ser imolado, ele estava dizendo: nós vamos lá e vamos voltar. Nós vamos. A mesma palavra que ele está falando que nós vamos voltar outra vez. Só que ele diz uma coisa aqui, chegou, ele viu o lugar, nós vamos lá fazer o quê? Nós vamos lá adorar. E quem vai? Só eu e o moço. O filho, né? Os moços, os moços, vocês vão ficar aqui com o jumento. Eu e o rapaz, nós vamos lá. Irmãos, nas coisas do Senhor, vigor e teimosia não tem lugar. Tá? Por isso que ele diz: vocês, moços, vocês ficam aí com o jumento. Eu e o rapaz, nós vamos lá adorar e nós vamos voltar. Muitas vezes nós, no orgulho, na teimosia, essas coisas não têm lugar nas coisas de Deus. Por isso que ele não levou o rapaz. Não sejais, acho que foi Davi que escreveu, não lembro, em Salmo, não sejais como a mula ou como o jumento que precisa de cabresto para obedecer. Não é isso que ele fala? E aqui ele está falando: fica o jumento aqui, porque o jumento não tem lugar. E o moço também não tem lugar. Energia, né, vigor, não tem lugar também. Então foi ele e o rapaz, só ele e Isaac. E isso é de muito gozo para nós, sabermos que habilidades só nas coisas do Senhor não adianta. A Assembleia, né, por isso que a Assembleia, quando nós vemos em Coríntios, é um lugar onde a vontade do homem é filtrada, ainda que essa vontade seja boa. Não é verdade? Por quê? Porque que vai entrar? Vai entrar a mula ou vai entrar os moços? Um dos dois vai acontecer. Então ela tem que ser filtrada. Por isso que a palavra em Coríntios nos fala muito do julgamento individual, julgamento na Assembleia. Tem que existir isso, irmãos. Senão a mula com os moços entra no meio. E não tem lugar na adoração essas coisas. Por isso que ele diz outra vez: fica aqui. Eu e o rapaz, nós vamos lá e nós vamos adorar. E havendo adorado, aí nós voltamos para cá. Se eu uso no meu dia a dia a minha habilidade, é problema seu, é a sua vida, é o seu trabalho, é seu isso. Mas na Assembleia não tem lugar. Eu vou chegar na porta e falar: você fica aí que eu vou lá dentro, e depois é a mesma coisa, chegar na porta e largar a porta lá fora. Né? E é interessante porque ele usa essa palavra, né, que eles iam lá para adorar, apesar de tudo que ele estava vendo, né, aquele pedido, será que eu posso dizer, um pedido cruel, né? Ele estava falando: não, eu vou lá adorar a Deus, porque ia acontecer. Um versículo lá em Hebreus 2, com respeito a esse pensamento de adoração. O capítulo seria muito interessante, mas o versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um,
por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E daí ele vai continuar. Ele está falando ao Senhor Jesus, tendo vindo a esse mundo, tomando lugar na criatura humana, para socorrer, para salvar aquilo que era o homem, acerca do homem, não dos anjos. E uma vez feito isso, ele se coloca no meio do seu povo para cantar louvores no meio da congregação. O Senhor Jesus, por exemplo, hoje de manhã nós tivemos uma ceia, é uma reunião que nós chamamos de reunião de adoração, porque é um momento que a gente chega para adorar por aquilo que Ele é e por aquilo, louvar por aquilo que Ele fez. E o Senhor está dizendo que cantar-te-ei, Ele está falando para Deus, né? Louvores no meio da congregação, junto com aqueles remidos. Então eu penso, se Ele está cantando louvores, se eu estiver pensando outra coisa, eu estou em desarmonia com o próprio Senhor. Na verdade, não é isso que ele está falando, cantar-te-ei louvores. E ele está falando para Deus, cantar-te-ei louvores. Hoje aqui de manhã ouvi muitas vozes, né? Nós ouvimos voz do irmão, do fulano, um canta mais alto, né? A gente ouve muitas vozes, mas eu pergunto, será que você está ouvindo a voz daquele que está no meio da congregação cantando louvores a Deus? Não é verdade? Será que nós estamos ouvindo que tem uma pessoa no nosso meio cantando louvores a Deus e chamando de irmãos esses remidos? E se eu estou pensando alguma coisa contrária nesse momento a isso, eu estou contra o próprio Senhor. Por isso que não tem lugar realmente uma reunião de partimento do pão, eu levantar e ter que falar que nós devemos, que nós temos que fazer. Está errado. Não tem que fazer nada, nós temos tudo. Ele está cantando. Né? Que preciosidade, o privilégio da Assembleia, o lugar que ele está, remidos por ele, trazido aqui, cantando. Por que ele canta? Porque o Senhor Jesus, como eu disse, nós não sabemos o que é juízo de Deus. Ele soube. Salmo 91 nos fala isso. Começa falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente se descansa, e daí ele começa a falar, e depois ele fala, falando de Cristo, Deus falando, mostrar-te-ei a minha salvação. Quem que é isso? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o único homem que passou aqui nesse mundo e conheceu o juízo de Deus. O juízo de Deus, esse homem em vida lá na cruz, conheceu o que é isso. Ele passou pelo juízo de Deus e conheceu a salvação. Passou por isso e deu ali a sua vida, entregando-se a si mesmo ao Pai. Aquilo que ele disse, eu tenho poder também para reaver, além de dar a sua vida, né? Como por isso diz assim, vendo ele que tudo estava consumado, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, ou seja, ele deu a vida dele. Só que daí em diante nós encontramos pelas Escrituras dizendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse homem, Jesus, né, que Paulo fala, esse homem Jesus, Deus ressuscitou ele dos mortos e deu um nome a ele que está acima de todo nome. Porque esse homem glorificou a Deus. Uma pessoa, um humano que glorificou a Deus, que morreu para que Deus fosse glorificado. Então, irmãos, nós temos alguém que passou e sabe, é um homem, o primeiro homem que está na glória, um homem glorificado, que passou, que viveu aqui,
recebeu o juízo de Deus em vida lá na cruz, morreu, ressuscitou, e está um homem glorificado lá na glória, do qual voltará para nos levar juntamente com Ele. Então é essa pessoa, irmãos, que nós temos. É essa pessoa que é o nosso Senhor, é essa pessoa que nós seguimos. E é dele que nós estamos falando aqui. E é esse que se põe no nosso meio, né, para louvar a Deus junto conosco. Então, que precioso, né, que nós temos nessa pessoa. E tem um detalhe mais aqui, nosso horário está chegando, voltando lá em Gênesis. Abraão foi para o lugar no monte, ele viu o monte. Versículo, quando o anjo clama para que ele não fizesse, né, diz, brada a ele para que não fizesse. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Irmãos, que privilégio, né? Ele caminhou, chegou nesse lugar, vários montes, só tinha um monte onde esse carneiro estava preso lá, esperando esse momento também. Vamos dizer, se Abraão fosse dar corda para o jumento e para os moços, talvez ele não tinha subido nesse lugar, não. Se ele não tivesse exercitado essa fé de saber que era um dos montes, só tinha um lugar que esse carneiro estava preso. E ali foi o lugar que ele chegou. E esse carneiro estava preso, irmãos, pelas suas pontas. O que é isso? Pelos seus chifres enroscados no mato, ele estava preso ali. E nós sabemos que o chifre do carneiro é onde ele tem mais força. E foi o amor do Senhor por nós, onde ele foi pego. O seu coração de compaixão se comoveu, diz a palavra. O amor é forte como a morte. Foi isso que impulsionou, que moveu o coração do nosso Salvador para vir aqui, para, como diz aqui, se oferecer em lugar do seu filho. O lugar de Isaac, aquele carneiro estava preso para isso. Então, o que levou o Senhor Jesus a tomar o nosso lugar ali, simplesmente tudo isso, foi o amor que o Senhor tem por cada um de nós, irmãos. É amor que nos leva, sabe, realmente a exaltar, a olhar para essa pessoa, saber que foi simplesmente amor. Um amor divino, um amor que nos ama apesar de tudo que éramos e ainda do que somos. Ele ama. E veio aqui para justamente fazer isso que ele fez por nós, dar a sua vida e nos preservar, né, em seu próprio amor. E eu acredito também que esse monte, né, nos fala desse lugar da Assembleia, que é o único lugar de reunião, que isso, hoje nós falamos sobre essa verdade, por exemplo, que existe só um lugar, se tornou um absurdo, né? Hoje você fala que só existe um lugar onde o senhor está, esse cara chega a falar, esse cara está louco. Que a confusão é tanto, ficou tanta confusão, que a verdade sumiu. Então, na hora que é falado a verdade, ela é tida como uma coisa completamente fora do contexto. Mas, irmãos, aqui, como sempre, em todas as Escrituras, sempre foi um lugar só, nunca existiram dois lugares. Tanto na lei, como antes da lei, como hoje, na época da igreja, só existe um lugar. E aqui nós estamos vendo simbolicamente a mesma coisa. Esses montes, só havia um monte que estava ali o substituto. Aquele que ia morrer no lugar de Isaac. Então isso para nós é um privilégio, né, de entender que nós fomos salvos por Jesus,
fomos batizados em nome de Jesus. E por que, irmão, não reunimos em nome de Jesus? Não é verdade? Esse foi sempre o princípio. Nós reunimos a Ele. Né? Porque a palavra assim diz. E esse lugar, voltando ali um pouquinho só, é o lugar que esse carneiro, preso pelas suas pontas, saber que a igreja, que a Assembleia, é esse lugar onde que Cristo tem revelado o seu amor por nós, já no presente. É um erro nós pensarmos que quando nós chegarmos lá, nós vamos lá. Realmente, lá nós vamos ver em perfeição tudo. Mas por que nós estamos aqui hoje? Ainda, por assim dizer. Né? Por que nós estamos ainda aqui hoje? Para conhecer essa pessoa já no presente. Né? Aqui, enquanto nós estamos esperando o Senhor vir nos levar, nós estamos aqui para conhecer essa pessoa. Não para continuar vivendo, né? Como o Pedro fala, basta o tempo decorrido, sabe, nas paixões. Por que você foi resgatado, então? O que você acha por quê? Para continuar vivendo sua vida? Como o irmão deu, deixar o macaco preso lá e não larga de jeito nenhum? Sabe o que é isso? Não é isso. O Senhor nos resgatou para já, no momento, conhecer aquele que um dia nós vamos ver. Maravilha, na hora que nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver uma face, irmãos, que nós nunca tínhamos visto, mas nós vamos saber que é Ele. Não é maravilhoso? Você vê uma pessoa que você nunca viu, você vai saber que é Ele. Não é verdade? É aquilo que João na pescaria, depois da ressurreição, na hora que o Senhor falou, pegou alguma coisa? Não. Lança a rede à direita do barco e pegareis. Lançou, na hora que bateu, na hora João falou, é o Senhor. O que é isso, gente? É a comunhão, sabe, com os pensamentos, sem ver, é o Senhor, sabia que era o Senhor. E assim, irmão, nós vamos ver uma face de alguém que nós já, aqui, temos o privilégio de já conhecer hoje essa pessoa que foi preso pelas suas pontas, que deu a sua vida, ele mostrou, aquele que não poupou o seu filho, dará todas as coisas, irmãos. Podemos dar graça, nosso horário, né?